na minha oferta. O Senhor quer ouvir sua voz, adore. Ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho tu Quero te adorar, ainda minha figueira não floresça. Na hora certa ele vai abrir a porta. Quero te alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Ele é dono do ouro e da prata. Glória a Deus. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Aleluia, Senhor. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos finalizar bem lindo, declarando a fidelidade do Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Aleluia, Senhor. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Isso é sério, irmão, isso é sério. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a... Tu és fiel, faz a mim, faz a mim. Tu és fiel, aleluia, Senhor, eu sei que tu és. Sai agora, Pai querido, Pai lindo. Essas pessoas que declaram a tua fidelidade agora, Senhor, são pessoas, meu Deus, que deixaram suas casas cheias de problemas, Pai, cheias de incerteza, Senhor, cheias de preocupação, Pai, mas elas creem, elas têm fé, e a fé é o filho fumante da mente das pessoas que não se veem, mas que já se esperam, e elas esperam em Ti, elas confiam em Ti, elas têm fé no Senhor, Pai, elas estão declarando agora, Pai, a Tua fidelidade na vida delas, a fidelidade de quando elas têm visto, Pai, Pai, em nome de Jesus, contempla, Senhor, contempla os seus corações, Pai, contempla a adoração do seu coração, Pai, o declarar, Senhor, com toda a fé, Pai, de que o Senhor é fiel, de que o Senhor não nos desampara, de que o Senhor está sempre conosco, de que o Senhor não sai do nosso barco, o Senhor não nos deixa sozinho, Pai, ainda que nós não mereçamos, Senhor, ainda que tudo esteja nebuloso, Pai, nós cremos que o Senhor está no controle de tudo, Senhor amado, porque Tu és fiel, Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, Tu és fiel, Senhor, aleluia, Senhor.
toda a honra e toda a glória para Jesus. Ele é o centro da sua igreja. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Pode sentar-se. Pode sentar-se em nome de Jesus. Igreja, essa escola bíblica, a escola bíblica dominical está sendo transmitida também a muitas pessoas que estão nos assistindo e também que irão nos assistir. Irmã Edra, mostra aí ao povo que está nos assistindo aí, os irmãos que estão aqui na escola bíblica dominical. Glória a Deus. Olha aí, que maravilha. Muitas crianças, adolescentes, adultos. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês escolheram o melhor lugar de estar nesta manhã de domingo. Amém, igreja? As crianças já sabem para onde vai, lá para a parte superior do prédio, a escolinha. Olha quanta criança. Viu quantas crianças? Muitas crianças. Alguns pais que ainda não tomaram a decisão com Cristo, não vêm à igreja, mas enviam os seus filhos à igreja. Interessante isso. Seria bom se estes pais pudessem vir acompanhando seus filhos. É ou não é? A palavra diz que os nossos filhos são a herança do Senhor. Tem uma frase que sempre repito. Como que esses filhos viram à igreja, seus pais não vêm. Mas há poucos exemplos de pais que não vêm à igreja, mas mandam seus filhos vir à igreja. Como que esses filhos vão ler Bíblia se não vê os pais lendo Bíblia? Como é que esses filhos vão orar se não vê esses filhos orando? A Yasmin, 5 anos, ela antes de dormir, ela tem um versículo. Salmo 4:8. Ela já sabe de cor e salteado. Ela tem um versículo do dia e tem um versículo de ir para a escola. E tudo isso é um estímulo. Você vai estimulando os seus filhos. Estimule os seus filhos. Foque em um versículo. Todos os dias você vai lendo para o seu filho, ele vai memorizando, que ele tem a mente muito mais fresquinha do que nós. A mente de uma criança absorve rápido. Então, você vai ensinando. O que vai acontecer? Logo, logo eles estão no automático. Eles estão fazendo sozinhos já. E isso é importante, igreja. Estimule os seus filhos a palavra de Deus. Cuidado com o que a televisão oferece aos seus filhos. Às vezes tem pais, tem mães, que para fazer os afazeres de casa e para dar uma ocupação ao seu filho, o que as mães fazem? Liga o televisor e coloca o filho lá para... Não é que isso é errado, mas em que programa você ligou para os seus filhos estar assistindo? Talvez desenhos violentos, programação que deturba a mente do seu filho. Então existem muitos programas evangélicos. Você que tem internet na sua TV, lá no YouTube tem muitas programações. Procure lá, né, eventos gospel, evangélico, porque de repente você, para se livrar do teu filho, está colocando um professor para ensinar o teu filho tudo errado. E muito cuidado com o que os seus filhos assistem. Existem muitas mensagens subliminares que são criadas especificamente para a mentalidade de uma criança. Só as crianças, a mente da criança que vai absorver aquilo. E aquelas mensagens subliminares vai implantar no subconsciente do teu filho, talvez a prostituição, o desejo das drogas, a violência, e muito cuidado com isso. Amém, igreja?
o cuidado do seu filho não é só mandar para a igreja, o cuidado maior ainda é em sua casa. Tá certo? Então vamos ao que nos interessa, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem é o Espírito Santo? Alguém te faz essa pergunta aí fora. Quem é o Espírito Santo? Qual a tua resposta? Quem é ele? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, então existe 3 deuses? Não. Existe só um único Deus que atua em 3 dimensões. Primeira dimensão, Deus Pai, Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há 3 deuses. Existe só um único Deus, Criador de todas as coisas. Um único Deus que se manifesta em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, coloca aí. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, olha o que diz a palavra. Olha o que Jesus diz. 10, 30. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo que ele e o Pai é um. Ele é único. Pastor, se não existe 3 deuses, por que ele se manifesta em 3 dimensões no mundo espiritual? É muito simples. Vamos para a primeira dimensão. Deus Pai é o Deus Criador. É o Deus que está lá falando no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Que todas as coisas foram criadas. Ó. Deus criou os céus e a terra. Deus. O único Deus, ser criador. Que antes de existir os céus, antes de existir a terra, Deus já existia. E Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse princípio não é o princípio de Deus. Porque Deus não teve princípio. Cadê Gênesis 1, 1? Deus não teve início. Deus não teve princípio. Deus sempre existiu. Antes de todas as coisas, Ele já existia. Então, o princípio, a palavra princípio, não é o princípio de Deus, é o princípio da criação de Deus. Então ele está numa dimensão aqui de um Deus criador. Deus criador. Ele está em uma dimensão de um Deus criador. No versículo 2, do capítulo 1, olha a figura da terceira pessoa, o Espírito Santo. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Vamos lá. E quem? Olha o Espírito Santo lá. Olhe a ação de Deus que pairava sobre a terra. Aqui nós temos a terceira pessoa do Espírito Santo. Lembre que em João 10, 30 diz, olha o que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Olhe a relação da Trindade Santa. Primeira dimensão, Deus como Deus Criador.
Um Deus que está assentado acima da sua glória. Um Deus que está entronizado acima dos céus. A nossa mente é muito limitada para compreender Deus, a grandeza de Deus. Primeira dimensão, ele está como o Pai Criador. Estão compreendendo agora? Primeira dimensão, nós estamos falando da Trindade Santa. A Trindade Santa não é três deuses. É o único Deus verdadeiro que se manifesta em três dimensões. Não é três deuses, é um só Deus. Como, por exemplo, nós, seres humanos, nós somos tricotomia. Isso quer dizer que nós, seres humanos, atuamos em três dimensões: do corpo, da alma e do espírito. Não existe três pastor Jailson. Existe um só pastor Jailson, que eu atuo em três dimensões. Eu estou na dimensão física, que é o meu corpo. Eu estou na minha dimensão alma, que é o meu psique, a minha inteligência, o meu raciocínio, o meu sentimento de alegria, o meu sentimento de tristeza. Eu, alma vivente. Eu penso, eu tenho um sentimento, tanto de alegria, tanto de tristeza, como eu tenho um raciocínio que está ligado à minha alma. E a minha alma está dentro desta primeira dimensão, que é o corpo. Ou terceira dimensão, corpo. O corpo é a minha casa, é a minha morada, onde eu vivo aqui, para o meu corpo, como está em um mundo físico, para que eu possa interagir o mundo físico. Eu só posso ter contato com o físico, o mundo físico, através do meu físico. Por isso, como eu sou uma alma vivente, eu estou dentro desse corpo. Entendeu agora? Então não são três Jailson, não é três pastor Jailson. É um só corpo, uma só pessoa, que eu estou em três dimensões: corpo, alma, espírito. O corpo é a casa, o espírito é o meu psique, o meu raciocínio, o meu sentimento de alegria e de tristeza. Mas eu tenho também um espírito. E o meu espírito é que está ligado na dimensão espiritual dos céus. Isso quer dizer, eu só posso estar interligado e conectado com os céus através do meu espírito. A minha alma, ela não está conectada ou tem comunicação com os céus. É o meu espírito. É uma outra dimensão. Estão compreendendo? Não. Querem fazer alguma pergunta? Estão tendo dúvida? Vamos voltar para recapitular, para que vocês saiam daqui e compreendam a palavra. Quando nós lemos lá em Mateus 13, a parábola do semeador, a Bíblia diz, parece que é lá em Mateus 13, 19, que alguém ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e tira do coração. Toda palavra que não é compreendida no nosso coração, o diabo vem e tira essa semente. Então é necessário que vocês e que nós compreendemos a palavra numa dimensão espiritual. Não há três deuses e não há três pessoas. Existe um único Deus, chamamos de Trindade Santa, que se manifesta em três dimensões. Existe um único ser humano que também atua em três dimensões: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Homem, corpo, alma e espírito. Está sendo claro? Estão tendo dificuldade? Estão absorvendo? Absorvendo, ok. Então vamos lá. Deus Pai está numa dimensão de Criador. Ele cria todas as coisas, ele criou todas as coisas. Como foi que ele criou? Através da palavra. Agora o Deus Pai, ele vai atuar em uma segunda dimensão, através do Filho. Deus Pai, ele se manifesta através do Filho. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Para quê?
para morrer por nós. Porque o plano original de Deus era que eu e você, toda a humanidade, vivesse em harmonia com Ele, não morresse, não sofresse. Vivíamos em um mundo, imagina agora esse mundo, que não tinha dor, que não tinha morte, que não tinha maldade, que não tinha sofrimento, que não tinha vulcão, que não tinha terremoto, que não tinha tempestade, que todos os animais eram doméstico. A serpente era doméstica, o leão era doméstico, não havia nada feroz. Porque não havia ódio, não havia morte, não havia danos para o plano de Deus original sobre a nossa vida. Mas o homem, pela sua escolha, ele desobedece a Deus e entrega a sua chave, a nossa chave da vitória, entrega na mão de Satanás. Satanás pega essa chave e começa, a partir daquele momento, do lado do Jardim do Éden, que o homem desobedece, ele tem um controle limitado do plano de Deus, que achando ele que frustrou o plano de Deus. Como o homem que Deus fez físico, e que entregou a chave a Satanás, e essa chave é uma chave espiritual, e só um homem espiritual é que poderia tomar essa chave. Compreende agora? Compreende por que Deus se fez carne? João 1,8, ou é 1,18, me parece, 1,14. Porque Deus se fez carne, habitou entre nós, em um propósito de morrer na cruz, e lá no mundo espiritual, tomar a chave espiritual que estava em nossas mãos. Por isso que Deus se manifestou, e se manifesta na dimensão do Filho. Então isso quer dizer, Deus na dimensão do Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, Redentor, Ele é o administrador do Pai. Jesus administra tudo do Pai na sua dimensão. Como Jesus administra tudo do Pai, mas precisa que essa administração do Pai tenha uma ação perante nós. Aí Deus agora, Ele vai agir na terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele age agora em uma dimensão chamada ação, virtude, poder. Quando Deus Pai quer materializar uma bênção aqui no mundo físico, observe as dimensões que ele trabalha. Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o administrador, e o administrador e executador da obra do Pai. Quando o Filho, na dimensão do Filho, Deus na dimensão do Filho, ele quer executar uma ordem do Pai, ele executa através de uma ação. Compreende agora? Através do poder. Então, isso quer dizer, o Espírito Santo, ele atua em uma ação para materializar a bênção do Pai na nossa vida. Olha que coisa magnífica. A ação do Espírito Santo, ele materializa as bênçãos do Pai na nossa vida. Então, a função do Espírito Santo, amada igreja, é transportar Jesus nos dias de hoje em nossa vida. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo, essa dimensão do Espírito Santo não está nos céus, está na terra. A dimensão, a segunda dimensão do Pai está operando aqui na terra. Porque ele foi enviado dos céus, o poder do Pai foi enviado aqui para a terra através do Espírito Santo, que é a ação. Isso quer dizer, precisaria que a segunda pessoa da Trindade, que tinha vindo ao mundo, se transformado em carne, precisaria subir a segunda dimensão do Pai, para que a terceira dimensão, que é o Espírito Santo, descer. Estão compreendendo? Isso quer dizer que Jesus não está mais aqui, nesse mundo, fisicamente.
Ele não está mais aqui fisicamente. Ele não está aqui mais como carne. Ele está aqui através da sua ação, através da sua virtude, pelo Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus. Quem é Jesus? O Espírito Santo. E quem é Jesus? O Pai. E quem é o Pai? O Espírito Santo. Agora compreenda, igreja, como entender que um Deus tão grande, ele agora é condicionado a um corpo físico. Entendeu, irmã Ju? Olha como a nossa mente é tão limitada para entender que a Bíblia diz que nem os céus contêm a sua glória. A glória é tão grande, amada igreja, que excede aos céus. E agora esse poder dos céus está sendo condicionado dentro de mim e dentro de você. Observe uma coisa. A falta de compreensão na palavra de Deus tem nos levado a uma ignorância espiritual. Por isso que nós somos ignorante espiritual. Por mais que nós estudamos a Bíblia, por mais que nós se dedicamos ao Evangelho 24 horas, somos eternos ignorantes a respeito da grandeza de Deus. Olha que mentalidade mesquinha nós temos. Olha o quanto nós somos ignorantes a respeito da Bíblia. Quanto mais você estuda, mais ignorantes somos, porque aqui é uma fonte inesgotável. Não tem fim. Por mais que você se dedique à Bíblia, por mais que você se mergulhe aqui na Bíblia, você nunca vai encontrar o fim. Isso quer dizer, o Espírito Santo é Deus, e é Deus dentro de nós. E qual é a função do Espírito Santo? Se você sabe que o Espírito Santo é Deus, agora qual é a função de Deus na humanidade? Qual é a função? Qual é a função? Eu agora entendo, pastor, que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo, ele age na terceira dimensão do Pai. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso quer dizer, pastor, se eu recebi Jesus no meu espírito, eu recebi o Espírito Santo. Igreja, existe algumas correntes teológicas, doutrinárias, que pregam e que acreditam que a pessoa só tem o Espírito Santo se falar em línguas. Isso é antibíblico. Ter o Espírito Santo é receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No momento que o homem abre o seu coração e recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi implantado dentro dele o Espírito de Deus. Isso quer dizer, eu tenho o Espírito de Deus. É Ele que nos convence do erro e do pecado. Quando em Efésios capítulo 1, versículo 4, a palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já nos escolheu. Isso quer dizer, pastor, que antes de Deus criar os céus, antes de Deus criar a terra, eu já existia.
Você já existia. Você foi escolhido. Quando Deus criou os céus, ou antes de criar a terra, Deus sabia que hoje, domingo, 26 de setembro de 2021, nós estaremos aqui ouvindo a sua mensagem. Porque nós fomos criados ontem. Ontem. Não foi há mais de 3 ou 4 mil anos atrás. Porque a Bíblia diz, em 2 Pedro 3,8, que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Isso quer dizer que o Senhor nos fez ontem. Isso quer dizer que Jesus morreu na cruz ontem. Hoje. Porque para o nosso Deus não existe cronologia de tempo. Existe para o nosso físico. Mas eu que sou espiritual, eu sou eterno. Nós somos eternos. Nós não morremos. O espírito do homem não morre. Quem diz que o espírito não morre? A pior ignorância de um ser humano é achar que ele é dono da sua vida. E diz assim: eu vou tirar a minha vida. Nós não somos dono da nossa vida. A nossa vida tem um dono que é Deus. A palavra diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus, pois será julgado pelos seus atos. Eu vou tirar a minha vida. Pobre ignorante, você não é dono da sua vida. E como é que você quer tirar aquilo que não é seu? O homem mata o corpo, mas o homem não consegue matar a sua alma, que é sentimento de tristeza. E esse sentimento de tristeza apenas está começando aqui no mundo físico e vai se dar início no mundo espiritual, em outra dimensão espiritual de sofrimento que a nossa mente jamais compreenderá o tamanho de um sofrimento no mundo espiritual. Como a nossa mente jamais compreenderá aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, igreja, isso quer dizer que quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Deus na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo, amada igreja, ele tem emoções. Vai em Romanos, capítulo 8, 26. Romanos 8, 26. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Ele age nessa dimensão. Romanos 8, 26, 27. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Vai lá. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. A razão de muitos de vocês e nós não termos caído é porque o Espírito Santo nos fortalece na nossa fraqueza. Há momento na sua vida, humanamente falando, tão desesperador, tão difícil, que a gente já não fez besteira com a nossa vida, é porque existe o Espírito do Senhor intercedendo por nós, com gemido inexprimíveis. Nós não estamos sozinhos nesta batalha. A razão de a gente ainda não ter caído é porque o Espírito Santo, ele move nas nossas forças. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Qual momento difícil você já passou na tua vida? Mas o Espírito Santo está ali, lutando por você. Você não vai cair, filho. A Bíblia diz: aquele que o Pai me enviar, de modo algum lançarei fora. Não foi eu, não foi você que escolheu a Deus. Foi Ele
porque nos escolheu. O Espírito Santo, ele insiste dentro de nós. Ele torce por nós. Ele torce. Ele tem sentimentos. Ele se entristece, amada igreja, quando nós ferimos ele. Coloca aí Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele se entristece conosco. Ele tem sentimento. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É o próprio Deus se manifestando na terceira dimensão. E ele se entristece. Ele se entristece. Marca na sua Bíblia, marca num papel. Escola bíblica e escola bíblica dominical e estudo bíblico, é um papelzinho, uma caneta para ir notando. E depois em casa vocês vão treinando aí. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selado para o dia da redenção. Crente, não entristeça o Espírito Santo, crente. O Espírito Santo tem sentimentos. Na hora que cometemos uma prática de pecado, entristecemos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está triste, ficamos sozinhos lutando contra o vento. Não tente lutar sozinho, porque de tanto você lutar sozinho, você olha para trás, veja as conquistas que nós tivemos, porque simplesmente resolvemos lutar contra o vento, lutar sozinho neste mundo. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo entristecido com um crente, ele tem sentimentos, ele chora, por isso que ele ora, intercede com gemidos inexprimíveis. Assim como uma mãe vê um filho que está sofrendo, e às vezes sofre como o filho está sofrendo mais ainda. Assim como uma mãe vê a dor de um filho, ela também sente a dor. Porque é o amor. É o amor filhos. Se nós seres humanos sentimos a dor de ver um filho sofrendo, imagina o Espírito Santo ver os seus filhos sofrendo. E muitas vezes esses filhos sofrem. Não é porque a mãe condicionou o sofrimento e nem a mãe colocou um sofrimento. As consequências da vida levou aquele filho a pagar um alto preço e sentir uma grande dor. E essa dor é transferida para o coração da mãe, como um elo de aproximação, de preocupação e de amor humano. Imagina o Espírito Santo entristecido conosco. Ele chora, ele ora com gemido inexprimível, amada igreja. Ele é uma ação, é o poder. A partir do momento que nós entristecemos ele, este poder que é o Espírito Santo, esta ação que é o Espírito Santo, fica inviabilizado de agir na nossa vida, porque nós entristecemos ele através de uma prática do pecado. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecais, tem um advogado. Temos Jesus Cristo. A razão do Espírito Santo está entristecido com muitos crentes é por conta de prática de pecado que nós vivenciamos e vivemos todos os dias e não queremos largar isso. Larga da tua alma, do teu coração, tudo que entristece o Espírito Santo. Amém, igreja? O Espírito Santo triste conosco, ele está automaticamente desativado em nossa vida. Não é que ele está fora da nossa vida. A ação dele está desativada em nossa vida. Compreendeu agora? Uma pessoa que tem o Espírito Santo, o Espírito Santo pode estar desativado na vida de um crente que tem o Espírito Santo. Só é não entristecer. Quando eu entristeço o Espírito Santo, isso quer dizer, a ação do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, está impossibilitada de agir
na minha vida. Estão compreendendo, igreja? O mesmo Espírito Santo que está em mim está sobre vocês. Não há diferença. A questão é que o Espírito Santo, ele está entristecido conosco. Aí vocês querem, ou muitos crentes, ou muitas igrejas, quer estar cheio de unção. A unção, a virtude, o poder de Deus. É o próprio Deus agindo aqui no mundo físico para materializar as bênçãos do Pai. Eu fico imaginando o nosso Cristo Redentor, irmã Lígia, sentado à destra do Pai. A destra não quer dizer direita, braço direito. A destra quer dizer o centro de Deus. Imagine Deus, Jesus como Pai, Deus como na segunda dimensão, entronizado num trono celestial, sentado no trono, olhando para mim, para você, para a igreja, querendo receber honra e glória. Imagine do outro lado o Espírito Santo, que é um movimento, que é uma ação, que é a virtude, que é o materializador da bênção do Pai, e o Filho sentado no trono, querendo receber glória, para glorificar o Pai, e não consegue receber, porque a ação do Espírito Santo não consegue materializar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. É profundo o que estamos falando aqui. Eu estou numa dimensão espiritual. Se você estiver numa dimensão física, não vai compreender. Imagine Deus Pai, Deus Criador, com as bênçãos dele, para ser glorificado no Filho, e a ação do Espírito Santo torcendo. Vai, filho, vai. Eu sou contigo. Vamos lá, vamos. Mas não dá, Espírito Santo. Eu sou contigo, filho, vai lá. Mas Espírito Santo, as portas se fecham. Vai, filho, eu sou contigo, filho, vai. Mas Espírito Santo, não tenho força. Mas é quando as suas forças terminar, a minha vai começar de você. Vai, filho. Aí o crente fica igual o carro velho. Nem no tombo pega. Nem no tombo pega. Vai, filho. Eu não posso. Aí aquele crente, sabe, apático, mumificado, preguiçoso, acomodado. Não, Espírito Santo, é melhor ficar aqui. Espírito Santo, manda um anjo. Espírito Santo, manda um anjo. Espírito Santo, manda fogo. E eu aqui parado. E o Espírito Santo, vai, filho, é com você que eu quero. Meu negócio é com você. Espírito Santo, calma aí. Você entende mais ou menos como é que está? Então o Espírito Santo, amada igreja, ele quer materializar a bênção do Deus Criador, para que o Deus executador, administrador, glorifique o Pai. Mas tudo isso é espiritual, irmão Adriano. Tudo isso está numa dimensão espiritual. E ele quer materializar aqui aqui. Mas o Espírito Santo está impossibilitado, porque está desativado na minha vida. Então eu entristeço o Espírito Santo por prática de pecado, de preguiça, de língua grande, de fofoca, de disse-me-disse, de ressentimento, crente melindrosos, sensíveis, sabe? Ao Espírito Santo, deixa disso, filho, bora, deixa essas besteiras de lado, eu sou contigo, vai lá. Mas Senhor, não tem negócio de mais não, vamos lá, você vai ser humilhado, mas eu vou te exaltar, vamos lá. Aí Deus quer nos exaltar, o Senhor quer nos exaltar, mas Ele permite um período de tempo para a gente ser humilhado e confiar nele, e a glória dele descer sobre mim, e eu glorificar o meu Cristo Redentor. Enquanto a igreja não compreender isso, vai estar uma igreja sem ação e sem virtude. Não vai ter diferença das pessoas lá no mundo, que sabe que Deus existe, sabe que Deus é bom, sabe que Deus morreu na cruz, sabe que, é ou não é? Mas estão todos mortos espiritualmente, porque o Deus deste mundo cegou o entendimento para que não viesse resplandecer a palavra de Deus no seu coração. Então eu não estou preocupado com igreja, com religião. Eu não quero ser defensor de denominação. Eu quero defender a minha vida na palavra de Deus.
Eu não quero focar a minha atenção num irmão que não está bem. Ele não tem nada para me dar. Eu não quero focar no irmão, porque não é o irmão que vai me abençoar, me exaltar, é o meu Cristo Redentor. Se eu tenho dentro da minha congregação um irmão que está pisando no meu pé, está causando injustiça, a palavra diz: tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Olhai para mim e sereis salvos. O crente vai olhar para o irmão. Vai cair, aquele irmão está caído. É tanto que está caído que está te ferindo. É tanto que está caído que quer te levar a uma queda. É tanto que está caído que está pisando no teu pé. É tanto que está caindo que está falando mal de você. Aí perdemos o foco da palavra. Olhai para mim, olhai para Cristo, sereis salvos. Aí o crente tira a visão e vai olhar para o irmão que está caído. Aquele irmão que está caído, na hora que vê o outro bater a cara no chão, bem feito, pagar o que deve. Olha aí, não é crente, não está na igreja, é o primeiro que vai pisar no teu pescoço para zombar da tua cara. Vocês compreenderam? Aí o que acontece? Dentro do nosso espírito está imbuído essas picuinhas que a gente não conseguiu ainda tirar do nosso coração, abrir mão. Não é que Deus colocou, não é que Deus vai tirar, é nós que temos que tirar. É nós que temos que abrir o coração e tirar isso. O que é que está errado de mim? Espírito Santo, olha a ação do Espírito Santo. Espírito Santo, eu sei que tem uma prática do pecado na minha vida. Espírito Santo, eu não tenho força para largar isso. Espírito Santo, me dê força. Eu não quero isso. Mudou a conversa. Mudou o diálogo com Deus. O Espírito Santo está vendo que você quer, mas ele está vendo que você não tem força. O que é que vai acontecer agora? A ação do Espírito Santo, amada igreja, que vem convencer a nós dos nossos pecados, porque ele já convenceu. Agora ele que vai dar força para você jogar fora tudo aquilo ali. Você entende agora, igreja? Vocês não são religiosos. Vocês são pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Cristo. Vocês são pessoas tão diferentes que vocês carregam os céus dentro de você. Vocês carregam o Espírito Santo de você. E aí, pastor, eu estou compreendendo que eu tenho que ativar o Espírito Santo na minha vida. Agora estou compreendendo, pastor. O Espírito Santo que está desativado, eu agora vou ativar. Eu agora vou ativar. E eu compreendo, pastor, que o Espírito Santo, ele é ação. É o materializador do Pai Criador. Através do seu Filho, que é o executador, o administrador. E quando essas bênçãos espirituais se materializar na minha vida, o meu Senhor vai ser glorificado e o meu Pai Celestial será honrado. Entende agora? Ai, se todos compreendessem, vocês estariam hoje dentro de vocês, esse Espírito Santo, com sede, fome. O Espírito Santo, ele se alegra dentro de nós quando o nosso espírito está alegre com ele. Agora, se entristecer, ele não deixa de ser uma ação, ele nunca vai deixar de ser o poder e o materializador. Simplesmente, ele triste com você, ele vai olhar para outro irmão que está alegrando ele e ele vai agir na vida daquele irmão. Simplesmente isso, igreja. Simplesmente isso. Aí você vai ficar chupando o dedo e vai ver seu irmão crescendo. Ao invés de orar pelo irmão ficar feliz, vai ficar com mágoa, vai ficar com inveja. Eu tenho um tempo de igreja, eu tenho tantos anos na igreja, e esse está chegando aqui agora, olha para ali. Geralmente nem é assim que acontece nas denominações, nas igrejas. É ou não é? Pessoas que vieram com tanta sede,
Pessoas que vieram à amada igreja, sabe, eles estão preocupados em adorar a Deus, em viver uma vida de santificação. Estão pagando um preço. Aí você não quer pagar um preço. E quer receber. Eis a razão de uma igreja apática, de uma igreja distante da igreja primitiva. E acabamos lendo a Bíblia como apenas uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Ah, pastor, quando eu leio a Bíblia, eu fico emocionado. Vejo as bênçãos acontecendo. Vejo o Espírito Santo materializando a bênção de Deus na vida de uma pessoa que estava doente, foi curado. Uma pessoa endemoniada foi liberto. Uma pessoa que estava com lepra foi curado. Pedro abria a boca, 3.000 pessoas se convertem na primeira pregação. Aí Pedro vai para a segunda pregação, 5.000 pessoas se convertem. Não tinha som, não tinha internet, não tinha microfone. E o que é isso? O Espírito Santo estava ativado na vida de Pedro. Porque Pedro era igual a nós, corpo, alma e espírito. Porque o que habitou na vida de Pedro é o mesmo que está hoje em nossa vida, o Espírito Santo. E por que essa diferença, essa distância entre Pedro e eu? A nossa mentalidade. A minha mente está tão pequena, eu penso só em coisas mesquinhas. Eu estou mais preocupado com o meu tempo, com o meu eu, com o que vou comer amanhã, com o que vou vestir amanhã. Eu só estou preocupado com os meus problemas. E enquanto eu estiver preocupado com os meus problemas, eu vou ficar velhinho e não vou resolver os problemas. Porque simplesmente eu passei parte da minha vida cuidando dos problemas, mas eu não tive uma visão espiritual para entender e compreender o que estava por trás dos problemas. Vocês são diferentes. Vocês carregam dentro dos seus corpos Jesus. Como é que está esse Jesus na sua vida? Que Jesus você apresenta aonde você mora? Que Jesus você apresenta no trabalho? Que tipo de Jesus você carrega na sua vida? Há muitas pessoas carregando um Jesus desconhecido dentro de si. A pessoa nem conhece Jesus, tem informação de Jesus e quer viver uma vida como de uma pessoa que tem e carrega Jesus. As coisas acontecem naturalmente. Não é um esforço humano, é obra do Espírito Santo. No momento que vocês alegram o Espírito Santo vai agindo no seu espírito e ele vai modificando todo o seu ser de dentro para fora. Vocês não vieram hoje à igreja só porque o pastor mandou, pediu que viesse, ou alguém lhe bateu, ou alguém brigou com você, ou alguém disse, vai para a igreja. Não, vocês acordaram com um pensamento ligado às coisas de Deus. E vieram e estão aqui, recebendo esse alimento no seu espírito. Porque lá fora, se o Espírito Santo não estiver ativo dentro de vocês, verão uma vida de dor, tristeza e sofrimento. Porque é o seu espírito lá fora que está lutando sozinho. Porque é o seu espírito lá fora que está dizendo, eu não dependo do Espírito Santo para viver lá fora. Eu vivo do meu jeito, tem que ser do jeito que eu penso e acabou. O Espírito Santo tem sentimentos. Ele está dentro de nós. Amém, igreja? João 15, 26. João 15, 26. João 15, 26. Glória a Deus. João 15, 26. Mas, quando vier o Consolador,
Quem é o Consolador? Mas, vírgula, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Observe. Lembre que quando Jesus foi ao Rio Jordão, quem enviou o Espírito sobre Jesus? O Pai. Agora quem é que está enviando? Mas quando vier o Consolador, que quem? Jesus. Agora Jesus. Eu da parte do Pai, Jesus através do Pai. O Pai enviou para o Filho. Agora o Filho vai transferir para quem? Para nós, para os discípulos. Hei de enviar, vai lá. Vai lá. 27. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Vai lá, ó para lá. Nós estávamos desde o princípio lá com o Pai. Vamos lá. E vós também testificares, pois estiveste comigo desde o princípio. Testificares. Quem é que testifica Deus na nossa vida? O Espírito Santo. É Ele que te consola. Na hora que você está triste, igreja. Não, se você estiver triste, você tem um ombro amigo para chorar. O Espírito Santo. Ei, deixa de chorar nos ombros dos outros. Deixa de chorar nos ombros dos outros. Ah, vou procurar alguém para desabafar. Vai. Daqui a pouco você vai procurar uma pessoa que não tem nada a ver com sua fé. Ao invés de você desabafar, você vai ficar abafado mais ainda. Daqui a pouco que você desabafou na vizinhança toda. Todo mundo sabe os seus problemas. Deixa de estar contando os teus problemas para as pessoas. Desde estar chorando no ombro de pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem crentes que estão passando suas lutas, esquece que o Espírito Santo é o nosso consolador. Vai procurar o ombro de um vizinho para chorar e contar os problemas. Conte os problemas para o vizinho. Eles estão doidinhos para ouvir seus problemas. Eles vão chorar, é de rir. Eles vão chorar de rir. Não é porque é minha irmã, é meu pai. É. Crente, você é diferente. Você não é mais qualquer pessoa. Você tem um consolador que é o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo. O Senhor está vendo que eu não tenho o que comer. O Senhor está vendo que tudo se fechou na minha vida. Espírito Santo. Olha. Abra essa cachola aí, abra esse coração, sabe, bota tudo para fora, converse com o Espírito Santo. Olha, vizinho, não dormi de noite, uma perturbação, e andar dentro de casa, nessa hora que está sem sono, perturbação, aí dobra o joelho, vai conversar com o Espírito Santo, o que está acontecendo com minha alma? Minha irmã está triste, Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou sendo atacado no campo espiritual. Espírito Santo, me ajude, mande anjo aqui agora. Aí o Espírito Santo vai começar a ouvir. Ele vai te consolar, vai te dar força. Você vai ver que muitas lutas você mesmo que vai resolver. Aí você se coloca como Zé Ninguém, como coitadinho. Não se faça de coitadinho para chamar a atenção de Deus. Teus problemas tem que ser desabafado para o Espírito Santo, porque Ele é o seu consolador. Vai ter momentos que você está dentro de casa, trancado num quarto, não tem ninguém do teu lado. Tu vai explodir, igual cigarro, explodir pelas costas? Não. Eu tenho o Espírito Santo. Vocês vão ver essa comunicação melhorando. Quanta situação difícil tu vai sair. Aí você está com um filho nas drogas, está com uma filha na prostituição. Ei, vai desabafar com os vizinhos lá, com a família. Eles não vão entender não. Olha, a minha filha está namorando com um rapaz que é... Aí você fala isso,
Aquele que te ouviu, só é você das costas. Menino, vem cá, Ana Maria. Não é que a filha já se perdeu com aquele rapaz. Já está grávida. Aí aquela que conta já outro, não, já teve filho já. Ou tem dois filhos, cada filho é um pai. A bicha nem se perdeu ainda, só porque está namorando. É assim. Freia esta língua, igreja. Bota uma tranca na língua. O Senhor coloca anjo com espada de fogo na minha língua. Na hora que eu falar, o Espírito Santo me incomoda logo. Me incomoda logo. O que tem de crente fofoqueiro nas igrejas não é brincadeira, não. O mal que destrói a igreja, sabia, meu? Aí entristece o Espírito Santo. Aí como o Espírito Santo está triste e não tem ação na vida daquela pessoa, não materializa as bênçãos da pessoa, aí vão ser frustrados. Aí bota a culpa na igreja, né? O Espírito Santo é que nos convence. Quem tem o Espírito Santo, antes de pecar, o Espírito Santo fala. Através da alma. Ei, está errado, não faça isso. Não, ei, filho, não faça isso. Espírito Santo é tão bom, é tão gostoso. Não vá, minha filha, não vá. Aí o crente vai e faz. Na hora que comete o pecado, parece que tomou uma facada no coração. Sangra, dói, arrependimento. Porque o Espírito Santo ele vai nos convencer a gente voltar e pedir perdão pela desobediência. Quem não tem o Espírito Santo, você peca aqui agora, tanto faz como tanto fez. Não carrega na sua consciência uma cobrança, não carrega. Quando nós não tínhamos o Espírito Santo, você prostituía e atualmente o Espírito Santo não dizia, você pecou, você não tinha Espírito Santo, como é que ele vai te convencer do erro? Entende agora? Eu sou um jovem da namoradazinha ali, fiz coisa errada. Você não tem o Espírito Santo para te cobrar? Porque se tivesse o Espírito Santo, antes de você cometer aquela coisa errada, já está na sua mente como se pesando. Aí cometeu, ele dá uma pancada, pá, na consciência. Enquanto não pedir perdão e se arrepender, você não tem sono e pode atrair uma depressão para a sua vida. A alma fica angustiada, não dorme, noites e noites perturbadas, por causa daquele pecado que cometeu, que o Espírito Santo falou que não cometesse e não se arrependeu. Aí fica carregando a consequência da condenação, a condenação. Então, igreja, reveja a sua vida. Reveja a sua vida e veja o que está errado. Que eu não gostaria, nem o Espírito Santo gostaria que vocês ficassem aqui na igreja anos e anos e com a vida amarrada, com a vida minguada e só igual moletas, sofrendo igual subaco de aleijado. Não é isso não. O evangelho não é isso não. É por isso que as igrejas estão aí pregando um evangelho só de facilidade. De que se queixará o homem dos seus próprios pecados. Você sabe o pecado que está na sua vida. Você sabe o pecado que está na sua vida. Então tire do seu coração. Olha, pastor, tem coisa que eu não... Esse eu é Deus. O eu é Deus dentro de nós. O nosso eu está lá fora. Tem muitas coisas que você acha que está tudo certinho e está ali acabando espiritualmente. Tem lugares no seu coração que ninguém toca e você vai ficar ruim, vai ficar doente. Não fale não, pastor, não gostei. Aquilo é uma ferida aberta. Arranca isso. Pode falar, irmã. Provérbios 6, 16 a 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos.
Tome aí a palavra. Cuidado, igreja. Nosso corpo é uma casa. Quem habita no nosso corpo? Somos nós, alma e espírito. Eu vou te provar que o nosso corpo é morada de Deus. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? O nosso corpo é o quê? Templo. Nós estamos dentro de um templo. O Templo Batista Betel, Paraíso do Sul, onde congrega e condiciona em uma assembleia o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. O nosso corpo é o quê? Que habita em onde? O Espírito Santo habita onde? Se o meu corpo é templo do Espírito Santo, olha lá, vamos agora. O Espírito Santo pode habitar onde tem sujeira? Imagine um chiqueiro e você convidar o Espírito Santo para estar ali com você. O nosso corpo não é templo de pecado, de prostituição e de sedução. O nosso corpo é morada de quem? Cuidado com o teu corpo. O teu corpo não é qualquer corpo. O teu corpo foi santificado. O seu corpo foi santificado como vaso de honra. Porque um dia o nosso corpo era vaso de desonra. Você, mulher, vivia com seu corpo em desonra, explícito, nua, sedutora, roupas que botava que quando passava na rua, os filhos do diabo ficavam olhando e dando psiu, psiu. É isso? Eu não quero dizer você, mulher, que tem que usar uma roupa como pessoas velhas. Tem que se cuidar. Cuidado com excesso. A palavra diz: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós? O Espírito Santo, ele precisa de um corpo para habitar. Não sabeis que o vosso corpo é templo que habita em vós? Seu corpo é morada de Deus? E seu corpo não é morada de demônios. Seu corpo não é morada de pecado. Seu corpo não é local de prostituição. O seu corpo foi transformado pelo poder do Espírito Santo, da palavra. O diabo sabe disso, igreja. Que o Espírito Santo, ele habita em um corpo. E ele está lutando. São dois espíritos lutando por um só corpo. Dois espíritos lutando por um só corpo. De um lado o Espírito Santo, querendo esse corpo como um vaso de honra. Para que esse corpo seja um espelho nesse mundo aí. Para que esse corpo seja uma luz aonde quer que você vá. Para que esse corpo brilhe a luz do Espírito Santo. Para que esse corpo, onde quer que ele vá, transcenda a presença de Deus. Eu estou falando do corpo. Quando as pessoas olharem para o seu corpo, para a sua vida, vai ver que você é diferente e tem a luz de Deus. Porque habita no seu corpo a presença de Deus. Por outra vez, por outro lado, Satanás, que é um ser espiritual, ele sabe que para interagir esse mundo físico, ele quer um corpo. Imagine agora os espíritos das prostituições, que são milhões deles. Eles precisam de um corpo para materializar a sua maldição. Eles precisam de um corpo para materializar a sua maldição, aquilo que ele é. Então o meu e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não faça da igreja
Não faça do seu corpo a habitação de Satanás. Toda mulher sabe muito bem quando coloca uma roupa para seduzir um homem. Toda mulher sabe quando está sendo seduzida pelo homem. Toda mulher sabe quando o homem olha para você com segundas intenções. E dentro do seu subconsciente carrega algo, como se fosse uma glória para ela. Deixa eu levantar aqui o negócio, botar o corpinho mais em pé, mostrar mais aqui. Eu quero ser um destaque. E tem mulher quando passa, que os homens, para ela é uma glória. Olha, acharam bonito o material. Eu estou na moda, não é verdade? Eu estou no auge. Seu corpo não é templo de demônios. Seu corpo é templo de Deus. Cuide desse vaso. É esse vaso onde o Espírito Santo habita dentro dele. Diz. Parei aqui. Na verdade, quando a mulher faz isso ou tem esse objetivo de se vestir de forma que chama a atenção do homem, é porque ela já está com uma pombagira, ela já está com o espírito maligno no corpo, atuando nela, e essa atuação maligna faz com que ela destrua casamentos, né? Quando a mulher se veste assim, ela se veste com a intenção de destruir homens que possivelmente tinham um casamento bem, homens que possivelmente estavam na obra, fazendo a obra do Senhor, e que ela acaba derrubando, envergonhando o ministério e destruindo a família. Esse é o objetivo, né? Este é o objetivo. Então não posso, igreja. Cadê lá? Volte. Ou não sabeis, ou não sabeis que o vosso corpo... Isso é o Espírito Santo falando. Você não sabe que teu corpo é Espírito de Deus. Eu quero morar dentro de vocês. Eu não posso. Eu estou triste. Eu me envergonho. Imagine que, principalmente você mulher, quando colocar uma roupa, olhe que você vai sair com o Espírito Santo, de mão dadas. Quando você botar uma roupa, pergunta ao Espírito Santo. E aí, Espírito Santo? Chega no espelho. E aí, Espírito Santo, como é que eu estou? O Senhor vai se envergonhar de mim? Ou eu vou te honrar? Entende agora? Mas estou falando num sentido figurado para que a compreensão seja mais aguçada de vocês. Hoje eu estou saindo com o Espírito Santo. E aí, Espírito Santo? Vai segurar nas minhas mãos ou vai soltar? A consciência vai dizer isso. Cuidado. Cuidado, igreja. Este vaso que era desonra, o Senhor transformou em honra. Vocês, mulheres, são bonitas de natureza. A beleza é diferente, igreja. A beleza do Espírito Santo. Eu não quero dizer que vocês não tenham que se cuidar. Tem que se cuidar, sim. Cuidado com excesso. Porque esse excesso pode estar acendendo no coração de alguém desejos. Entendeu, irmã? Cuidado com esses excessos. Você vê como é que as prostitutas, elas se vestem? É uma coisa chamativa, né? Ela quer ser o destaque. Há algo dentro desse vaso, desse corpo, há uma força espiritual que quer honra. Assim como ele sabe que o Espírito Santo quer honra sobre a nossa vida, ele quer a honra dele. E a honra dele é atraente mesmo. Ele quer ser o destaque. A beleza de quem tem o Espírito Santo é natural. Você não precisa ter o excesso de maquiagem para dizer que é bonita. Cuidado com o excesso que pode estar levando ao coração de muitos homens desejos sexuais, ou despertando. Uma certa vez cheguei numa igreja que tinha uma líder pregando com uma camiseta de malha, Erig, branca, que você olhar para a mulher dava até vergonha. Os desenhos do seio e tudo.
sem sutiã ainda, e está pregando. Eu me levantei e saí fora, fiquei envergonhado. Outras, coloca a veste, que só a misericórdia de Deus. Um dia vão dar conta diante de Deus, das almas que derrubaram. Um dia vai dar conta a Deus. Porque o seu corpo não é templo de prostituição. O seu corpo é um templo de Deus. É através do seu corpo que a luz do Espírito Santo vai brilhar sobre as trevas. Eu não estou preocupado com minha beleza exterior. Sim, você tem que se preocupar, mas cuidado com o excesso. Cuidado com isso. Aí você observa por que uma igreja é morta. Não tem sinais, não tem cura, não tem libertação, não tem sinais de Deus. Aquela passagem em Marcos que diz que os sinais acompanharão os que crêem, não existe mais. Porque estão morrendo espiritualmente. O Espírito Santo está entristecido com muitas coisas. Amém, igreja? Não sabeis vós, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Tem até pastores que estão fazendo tatuagem. Pastores fazendo tatuagem. Quer falar? Escola bíblica é assim, todo mundo fala. Já vamos terminar, tá? Quando a gente frequenta uma igreja que se sente incomodada de vista a veste das pessoas, o que acontece na igreja, que a gente pede, assim se sente incomodada e sai da igreja, é o que, pastor? Eu frequentava uma igreja e devido às vestes das pessoas, né, que ia para a igreja, a pastora não se incomodava, e aquilo eu estava me sentindo agoniada, angustiada, eu estava como se não me sentindo bem, minha cabeça pesava, e aí eu fui, o momento de eu sair da igreja, por quê? Das pessoas que estavam frequentando. Igreja, quando a pessoa chega à igreja, muitas delas chegam daquele jeito. Não é verdade? Passou toda a sua vida, roupas seminuas, e se converte. Qual o primeiro ponto dessa pessoa que tem encontro com Deus? É que as próximas roupas não vai comprar mais como adiante. E ter o tempo. Só que muitas não continuam na mesma prática. É perigoso isso. Vamos agradecer a Deus. 18 horas nós estaremos aqui em nome de Jesus. Obrigado por vocês que estão aqui. Senhor Deus, Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta manhã. Hoje à noite, às 18 horas, estaremos aqui com o nosso coração aberto para buscar a Tua presença. Assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta. Eu abençoo também todos os internautas, todos aqueles que tiraram o seu tempo para ouvir essa escola bíblica dominical. Deus abençoe vocês. 18 horas estaremos aqui de volta em nome de Jesus.